Começando agora a live número 4 do aquecimento do Desafio Definição 30+, onde você vai aprender estratégias para reduzir o seu tempo de treino e ter mais resultados. Menos tempo, mais resultados. Hoje tem parte prática também e essa live ela é excelente para mulher que tem 30 anos, 40 anos ou mais, que tem uma rotina desafiadora. Muitas vezes tem que se dividir com os seus próprios cuidados, com família, com trabalho, com os afazeres de casa, com os filhos, com o marido e por aí vai. E às vezes não sobra aquele tempo todo que você gostaria para você poder treinar numa boa, chegar na academia, tranquilona, ou fazer o seu treino em casa, numa boa. E aí as estratégias de treino que reduzem o tempo de treino, mas não reduzem os seus resultados, elas são excelentes. Então vamos lá para começar a nossa live, mas antes eu tenho alguns recados para você. É a última live do aquecimento que a gente está fazendo, começamos segunda-feira, e eu já quero saber aqui se você está chegando agora, a primeira live que você assistiu, ou se você já assistiu outras lives, a 1, a 2, a 3, estão todas no meu perfil, elas vão sair do ar depois, mas por enquanto estão todas disponíveis. Me fala aqui nos comentários se você assistiu, me fala também como é que está o meu som, que eu estou aqui com um pouquinho de frio hoje, estou com uma jaqueta. O meu microfone ele tá às vezes batendo na roupa, então me fala por favor como está o meu som também, se você assistiu às lives. Primeira live ali da Mariane, seja muito bem-vinda, primeira live da Regiane também. Eu chamo aqui as pessoas que chegam, as mulheres que chegam pela primeira vez numa live minha de baby, então vocês são babies aqui, quem já me acompanha há mais tempo é cascuda, e eu sei que tem cascuda aqui. Tem alguma cascuda aqui ou não? Tem alguma cascuda? Obrigado, Kátia, o áudio tá ótimo então, muito obrigado. Tem alguma cascuda aqui? Só fala aqui, sou cascuda, quero saber. Seja cascuda que acompanha ou cascuda oficial. Cascuda como eu chamo as minhas alunas oficiais do Definição Extrema Só para Mulheres, que é o meu programa pago, que por sinal abre vagas segunda-feira, dia 21 de julho, tá? Eu não vou vender nada antes disso. Se alguém entrar em contato com você, não aceita nada, o Desafio Definição 30+, é gratuito, tá? Só que você precisa se inscrever para receber todos os materiais. Materiais que já começaram a ser fornecidos. Já teve o manual de alimentação para barriga chapada 30+, já teve e-book de cardio. Eu prometi mais um e-book com uma receita muito especial. Não consegui acabar ele ainda, mas ele vai sair, você vai receber isso. Assistiu todas as lives? Pô, que bom, adorei que você assistiu. Olha aqui, ó, várias cascudas aqui. A Neia, primeira vez, seja muito bem-vinda aqui. A Neia, que é baby aqui. Então é o seguinte, segunda-feira, agora, começa o nosso Desafio Definição 30+. As lives servem para aquecer você, já tivemos conteúdo de treino, de alimentação, hoje aqui de treino também, para que você consiga colocar tudo isso em prática. A ideia é dar o poder de conhecimento para você, porque não é só fazer parte prática, isso aí não ajudaria você. O meu compromisso aqui, a minha grande obsessão aqui é gerar valor na sua vida para que você consiga resultados ficando mais bonita pelada. William, como assim mais bonita pelada? Principalmente para você que está chegando aqui pela primeira vez. Ficar mais bonita pelada tem a ver com você ter resultados de verdade. Eu não trato nenhuma mulher aqui como uma simples equação matemática, falando que uma perdeu 14 quilos, que você vai perder 5 quilos, porque isso pode ser algo muito ruim para você se você jogar massa muscular fora, vai ficar muito flácida, com o seu metabolismo ainda mais lento. E para mulheres acima dos 30, acima dos 40, isso é um grande veneno. Então eu trato aqui de uma maneira onde você perca muito peso sim, mas de gordura e ganhe muita massa muscular nos locais certos do corpo. E resumidamente, isso é ficar mais bonita pelada. Então vamos lá. Tá inscrita no desafio? Como você faz para se inscrever? Se você não se inscreveu ainda, é só comentar aqui desafio que eu mando o link lá no seu direct. Você faz a sua inscrição, que é gratuita, entra no grupo de WhatsApp, que também é gratuito, e aproveita já os conteúdos que tem conteúdos só no grupo. Quando eu falo sobre isso, além dos e-books, é os áudios. Você está ouvindo os áudios aqui? Tem alguém que está ouvindo? Eu estou recebendo muitos retornos positivos, falando, poxa, esse áudio caiu como uma luva para mim. Eu já enviei, se não me engano, 4 áudios, eu acho. 4 áudios. Segunda, terça, quarta e quinta. 4 áudios. Amanhã tem mais áudio também. Sábado eu não sei se eu vou dar um descanso para você ou não, mas enfim. A ideia é realmente ajudar mais você. São áudios, eles são bem sincerões, assim, sabe? Às vezes eu sou um pouquinho mais duro ali, mas eu acredito que é
para ajudar você. Pode ter certeza que todo esse conhecimento acumulado durante minha vida, transformando mulheres, ele vai fazer parte da sua vida também e vai ajudar você. Agora, problema. Temos um problema grande. Qual que é o problema? Você está numa fase que você não está muito afim de treinar. Não está muito afim de treinar, está um pouquinho desanimada, o foco ele já foi melhor, o foco não está tão grande agora. Isso costuma acontecer com qualquer pessoa. Você não tem um problema por estar desanimada ou desfocada. Principalmente porque a ideia de você se alimentar bem, de maneira saudável e de você fazer exercícios, principalmente eu falo aqui da musculação, não é para você fazer isso por um simples período da sua vida. A ideia é que você comece e nunca mais pare. Pensa comigo, se você nunca mais vai parar de fazer musculação, nunca mais vai parar de treinar, será que em algum momento da sua vida vai bater algum desânimo? Poxa, eu garanto que sim. Com certeza vai bater algum desânimo. Porque é normal da vida. A vida não é uma coisa onde você fica animada o tempo inteiro e ela só melhora. Existem armadilhas da vida, existem situações, tristezas. A própria energia vital que nós temos, ela acaba variando. Então tem períodos que você está com um pouquinho menos de foco. Isso é um problema. Segundo problema, vamos primeiro aqui trazer o problema para a gente ver como solucionar esses problemas que tem tudo a ver com a live de hoje. Outro problema, não tem tempo. Não tem tempo. Trabalho, filho, compromissos, tudo acaba, a realidade acaba sufocando você. E aí aquele tempo que você tem talvez de ir para a academia, colocar o carro lá, ou pegar o ônibus, ou chegar na academia, se trocar, começar a treinar, depois voltar para casa, ou mesmo para quem treina em casa, ter que ajeitar as coisas, não tem um espaço adequado em casa. Às vezes, isso não é algo que seja possível encaixar um treino tradicional. É um problema. Outro, algumas fases da vida você tem mais tarefas, você está mais ocupada, dependendo se você está participando de algum projeto profissional, ou alguma coisa familiar, ou alguma outra coisa. Pode ser que aquele momento, aquelas semanas, aqueles meses da sua vida, você esteja realmente com menos tempo para treinar. Você que teve sempre ali 4, 5 dias por semana disponíveis, pode ser que tenha menos tempo para treinar e também menos tempo em cada dia de treino. E aí, qual que é a solução que muitas de vocês acabam fazendo? Que é o jeito errado, eu chamo que é o jeito errado. Primeira coisa de tudo, não vai treinar. É o mais fácil de tudo, né? Poxa, eu tô aqui, ó, cheio de coisa na minha vida, eu não vou treinar. É o jeito errado de você fazer. Segundo jeito, você vai treinar sim, mas aí você pensa o seguinte, bom, eu tenho menos tempo para treinar. O que eu vou fazer? Vou reduzir os intervalos de todos os exercícios. Aí, ao invés de você fazer uma série e descansar 1 minuto e meio, 1 minuto e 40, você descansa 40 segundos. E você vai lá e faz a outra série. E você vai lá e faz a outra série. Tudo reduzindo o tempo de intervalo. É um jeito errado também. Tá? Já vou falar por que é errado. E a outra possibilidade é mudar o treino. E fazer o bom e velho circuito. Alguém aqui já fez treino em circuito? Você faz um exercício de pernas. Vou dar um exemplo de circuito, tá? Faz um exercício de pernas, aí depois faz um de braço, aí depois vai lá e faz outro de perna, aí depois faz um de braço. Quase não descansa, e vai, e faz, e alterna. Você consegue treinar muito, ficar muito cansada, você fica suada, você acaba ali em 15 minutos, você fez um baita de um treino. Legal. Mas e o resultado? A ideia é só encurtar o tempo? Não, né? A ideia é encurtar o tempo, mas gerar resultados. Senão não faz muito sentido. E aí que entra o nosso raciocínio do porquê que isso não vale tão a pena. Por que isso é errado? Primeira coisa de tudo, a gente vai entender aqui os objetivos macros. Se você me acompanha aqui, e eu já falei qual que é o meu trabalho aqui, que é de ajudar mulheres reais que têm essas rotinas desafiadoras a ficarem mais bonitas peladas. Ou seja, quando a gente fala de ficar mais bonita pelada, a gente está falando do quê? De perda de gordura. Ou seja, se o seu objetivo é emagrecimento, é perder gordura, é perder a barriga, é perder gordura localizada, é isso. Se o seu objetivo é ganho de massa muscular,
você vai precisar desenvolver mais músculos. Ótimo. E se o seu objetivo é definição muscular, que é as duas coisas juntas, que é o ganho de massa muscular mais a perda de gordura, nós precisamos entender o que é o principal do treino de musculação. Para esses objetivos todos. Seja você uma mulher sedentária que não treinou ou está começando a treinar e esteja muito acima do peso, está pesando 160 quilos, 150 quilos, é o mesmo raciocínio para você que é falsa magra, para você que é magrinha. Em todos esses cenários, se o objetivo for estético associado com saúde, você precisa entender o que você vai querer fazer aqui na sala de musculação. E o que você quer fazer aqui é ganhar massa muscular. Ponto final. Você não entra na sala de musculação para ficar ofegante. Você até pode ficar ofegante depois de algumas séries, mas o objetivo não é ficar ofegante. O objetivo é ganhar massa muscular. Você tem que entender isso. Tem que entender isso. Então, no momento que você fala, uau, tô super cansada, tá doendo, tal, foi dado um bom estímulo para você ganhar massa muscular? Se foi, ótimo. Se não foi, você não está aproveitando daquilo que mais a musculação pode fornecer para você. E quando eu falo disso tudo, eu quero falar que o estímulo que nós queremos se chama tensão mecânica. Caceta, o que é isso? O que é essa tal de tensão mecânica? Para explicar para você de um jeito bem fácil, tá? Imagina o seguinte, é a combinação da carga que você usa. Ah, tem que ser carga pesadona, então. Não, calma. Não se adianta na resposta, não se adianta no raciocínio. É a combinação da carga com o esforço. Essas duas coisas juntas, com o esforço que você faz durante a série de musculação, é o que vai trazer à tona a tal da tensão mecânica. A gente vai ver exemplo prático aqui hoje, tá? Eu vou treinar aqui com você aqui, você vai ver exemplo prático mesmo de como é que funciona essa tal tensão mecânica. E aí, isso significa que você precisa se esforçar durante a série. Eu não sei se você já ouviu falar ou não da tal da falha muscular. É chegar próximo da falha. William, precisa chegar na falha em todas? Não, mas é próximo da falha para que essa falha seja realmente o estímulo para a sua musculatura. Mas tensão mecânica é só chegar na falha? Não. Sabe por quê? Porque se eu pegar essa garrafa aqui, William, essa garrafa tem meio quilo, e eu ficar fazendo isso aqui, ó, com a garrafa, vai chegar um momento que eu não vou aguentar. Pode ser daqui 1 hora, mas vai chegar um momento que eu vou chegar na falha. Eu estou gerando tensão mecânica aqui? Mesmo se eu ficar 1 hora fazendo isso aqui? Baixíssima. Então não basta só chegar na falha. Por isso que eu falei que é um misto de carga com esforço na série. Tá, qual que é a solução para fazer isso aqui? Eu boto um pouquinho mais de peso. Eu sou um cara treinado, eu já treino há muito tempo, então eu vou colocar um peso aqui para que eu consiga uma carga adequada para mim e não é para você. Tem gente que é muito mais forte do que eu, tem gente que é muito mais fraca do que eu. A carga é adequada para mim, assim como a carga é adequada para você. E, inclusive, pode ser que no seu caso, essa garrafinha de água seja excelente para você fazer algum exercício. Seja um de braço, seja um aqui para o seu deltoide, para o seu ombro, seja até mesmo um agachamento. Tem gente que faz o agachamento sem peso e se acha fraca. Sem peso? Como assim? Se você tem o peso do corpo aqui, então você está fazendo com peso sim, para de se subestimar. E tudo tem uma escadinha, né? A gente sempre começa de baixo e vai ganhando força. Mas enfim, voltando para a tensão mecânica. É um misto dessas duas coisas. Se eu falei que essas estratégias para reduzir o tempo de treino acabam atrapalhando os resultados, é porque, por exemplo, se você treina em circuito, o que vai acontecer com você? O seu cansaço vai ser tão grande, eu vou fazer primeiro aqui, ó, um agachamento. Faço o agachamento, saio, elevação lateral. Aí vou depois aqui, cadeira extensora. Saio da cadeira extensora, faço uma remada. Saio da remada, faço abdominais.
eu vou gerar um baita de um cansaço, mas o meu esforço em cada série, ele não é tão grande. Ah, William, mas eu vou me esforçar um monte em cada série, porque eu sei que você falou que é importante, eu vou colocar muito esforço em cada série. Cansada assim, você até pode conseguir. Beleza. Mas e a carga? Você automaticamente vai ter que reduzir a carga em relação ao que você mesma faz. Percebe aqui a diferença? É muito diferente você fazer um leg press descansada, fez lá a sua série até o máximo, e aí você para, fica quieta, descansa. É diferente de você fazer o leg press, a mesma série de leg press. Saiu, vai lá, faz elevação lateral. Voltou, faz outra coisa, voltou. O seu cansaço começa a acumular. Você começa a acumular fadiga. E essa fadiga acumulada, esse cansaço acumulado, ele acaba refletindo nas suas séries de musculação. E aí você ou precisa reduzir a carga, ou você não consegue imprimir o esforço necessário para aquela série. Pegou o raciocínio aqui? Quando você reduz muito o intervalo entre as séries, por exemplo, eu estou acostumado a fazer 2 minutos de intervalo no leg press. Opa, hoje eu estou sem tempo, eu vou fazer 30 segundos de intervalo. Cara, com 30 segundos de intervalo, você só vai conseguir fazer a série num leg press ou no agachamento se o seu agachamento, o seu leg press for uma verdadeira porcaria. Porque quando você acaba, cara, o seu coração tá aqui, ó. Não tem nem como você conseguir fazer a outra série. Ah, mas eu consigo, William. Você só está me provando que você está treinando muito abaixo do seu máximo potencial. Muito abaixo. Nós já temos evidências científicas muito sólidas, muito robustas, mostrando que intervalos mais longos são muito benéficos para a hipertrofia. Nós não queremos descartar os intervalos mais curtos, não. Mas não significa que você, para querer encurtar o treino, vai cortar intervalo de todas as séries, porque isso não vai ser benéfico. Agora que eu dei um apanhado aqui sobre o que é a tensão mecânica, que é essa junção de carga com esforço em cada série. E por que aquelas estratégias, o jeito errado de reduzir o tempo de treino, tem a ver com a tensão mecânica mais diminuída? Deu para entender? Só para a gente começar aqui com as estratégias que realmente funcionam. Deu para entender? Se você puder me falar. Eu preciso só que pelo menos umas 2 pessoas me falem se entenderam. Porque se ninguém entendeu, eu não vou repetir isso. Ah, bom, a Ziane falou que sim, a Clau falou que sim, mas a Clau sabe tudo, né? Perfeito, sim, a Fran também sim, não, a Fran também não vale. A Lid sim, entendi, deu sim, maravilha. Agora sim, agora eu tô vendo. Agora estão curtindo a live, estão conseguindo entender e tá fazendo sentido para vocês até agora? Se você está curtindo a live, mete aqui o dedinho no coração, aqui, deixa eu ver os coraçõezinhos subir aqui, porque essa live é muito boa. Modéstia à parte. Beleza. Vamos para as estratégias que funcionam agora. Eu vou trazer, eu tinha até preparado isso aqui para 5 estratégias. Eu vou trazer 6 estratégias aqui para você, tá? Alguma delas ou todas você vai conseguir colocar no seu treino. E isso aqui, tá? Eu primeiramente falei, é para quem não tem tempo ou para quem está mais ocupado na vida e tudo mais. Essas estratégias, elas servem também para você que perdeu um pouco o foco e não está muito afim de treinar. Imagina só, tá? Você que está meio desanimada, falando, puta, mas eu tô meio desanimada. Não sei, tô afim de fazer outras coisas, a gente tá no inverno, ou desculpa, a gente tá no verão, ou a gente tá no outono, sempre tem uma desculpa, né? Imagina só, se você pudesse ter os mesmos resultados, ou até mais, encurtando o tempo de treino. Cara, ia ser muito mais divertido, você pensa, tá, não tô afim, mas eu vou lá e eu vou fazer só esse tempinho aqui, depois vou embora de uma vez. Beleza, pode ser. Eu falo isso, sabe por que eu falo isso? Porque eu vivo esse universo há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Então, eu passei por inúmeras fases com problemas pessoais, familiares,
profissionais, onde tinham fases que eu também só não queria treinar. Só não queria treinar. Recentemente, eu fui a um encontro com outros empresários em São Paulo e nós ficamos 3 dias em imersão. A gente fica dentro de um hotel, não entra família, não entra nada, a gente fica lá só nós, assim, né? E a gente almoça junto, conhece outras pessoas, aí os caras sabem com o que eu trabalho e falaram, poxa vida, pra você treinar é fácil, né? Eu falei, como assim? Não, sim, porque você tem uma academia à disposição, você é personal trainer, você faz isso há muito tempo, porque você tem boa massa muscular, não sei o quê. Eu falei, olha só, eu vou ser bem sincero com você, e eu vou ser sincero com você aqui na live também. Eu já treino há mais de 20 anos, e se eu tivesse que colocar todos os dias da minha vida que eu treinei, todos eles, não chega a 10% os dias que eu realmente estava a fim de treinar. Não chega a 10%. Quando eu falei isso, o pessoal na mesa, a gente estava almoçando assim, fez assim, ó, hã? O pessoal se assustou. Porque eles nunca treinaram, um treina lá, faz uma corridinha, faz uma coisa. Então eles pensaram, cara, não, você não ama fazer isso? Eu falei assim, não, eu amo os benefícios, eu amo também. Por quê? É o meu trabalho, então assim, as coisas, eu acabo trabalhando com isso, eu sou muito grato a tudo que eu consegui através da musculação e do exercício, mas eu penso o seguinte, olha só, se eu esperar ter vontade, realmente ter vontade, tipo assim, ó, cara, que beleza. Sabe quando eu vou jantar? Eu vou jantar fora. Às vezes eu vou jantar com a Camila, a gente vai para um restaurante japonês, restaurante muito bom que tem aqui. A gente não tem feito isso no último ano e meio quase, tá? Mas quando a gente ia mais seguido jantar fora, eu ia com vontade. Eu falava, que vontade de ir naquele restaurante X, que de ir comer aquilo lá. Eu ia com vontade. Agora treinar, não. A grande maioria dos dias, mais de 90%, eu vou treinar por quê? Porque eu tenho que treinar. E como assim tem que treinar? Uma obrigação? Claro que é, minha saúde, é o meu corpo. Eu gosto do resultado. E quando eu falo resultado, aí eu entro em um ponto que não é o ponto de me deixar mais bonito pelado apenas. É a minha autoestima, de me ver bem no espelho, mas é de me deixar mais forte, me deixar mais saudável, me deixar com mais energia. Eu brinco com o meu filho, cara, eu fui pai velho, eu tenho 42 anos. Eu brinco com meu filho com toda a energia do mundo, felizão da vida. Então, os benefícios que a musculação me dá me fazem ir treinar muitas vezes sem pensar. Eu não negocio. Mas a vontade, o prazer eu não tenho. Então pode ser. E como eu faço isso há 20 anos, eu garanto pra você que vão ter momentos na sua vida que você não vai estar nada afim. E às vezes esses momentos são vários dias, não são 2 meses, não são 3 meses. E eu falo isso aqui não é pra desanimar você, mas é pra mostrar que é normal não estar tão afim de treinar por muito tempo. Mas você vai. Porque é o seu compromisso, é para a sua saúde, é para a sua autoestima, você vai. E se esse discurso, ele não é um discurso que soa gostosinho aos seus ouvidos, ele é um discurso real. Como eu trabalho com mulheres reais, eu trago a realidade e tudo que eu já vivi, as pessoas que eu conheço, eu trago aqui para você. Não é um mar de rosas, não é um mar de rosas. Mas é muito gostoso e vale muito a pena. E se você estiver numa fase que você não tá afim, que você não tá realmente com vontade de treinar, imagina só se você faz treinos mais curtos. Você vai lá, compromisso, curtinho, beleza, tchau. Faz o compromisso, beleza, tchau. E vai tendo resultado. Isso é ou não é sensacional? Cara, isso é demais. Sabe quanto é que estão durando os meus treinos nessas últimas semanas? Nessas últimas semanas eu estou extremamente envolvido com o desafio. Eu nunca fiz o desafio nesse modelo, as aulas são todas novas, essas lives aqui, as preparações para elas, tem uma grande surpresa que está acontecendo aqui, que eu liberei essa notícia para minha equipe, a gente está envolvido, tem gente aqui dentro que está trabalhando nisso, que está na live, que sabe disso, é um processo muito trabalhoso, tem muita coisa acontecendo. Cara, assim ó, eu me priorizo, mas no momento, cara, o meu shape não é a minha prioridade. Mas eu me priorizo no sentido de, cara, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que estar bem. Os meus treinos ultimamente têm durado 20 minutos. Mentira que o de terça-feira agora durou 30 minutos. Mas é o que os meus treinos têm durado, em torno disso. Quando eu estava viajando ali em São Paulo faz 2 semanas, demorou em torno de uns 45 minutos. Demorou um pouquinho mais. Mas é isso. Mas eu sigo treinando. Entendeu? Então essa é a realidade. E isso seria ótimo para você aplicar também. Primeira estratégia. Tá? Fui falando, eu gosto de falar muito aqui também. Primeira estratégia para você. Existe, comprovado cientificamente,
um mínimo volume de treinamento que funciona. Que porra é essa? Mínimo volume de treinamento. Volume de treinamento é a quantidade de séries que você faz. Volume de treinamento é os exercícios, séries e repetições, a gente vai aqui abreviar para número de séries. Tá? Então nós já sabemos que se você fizer entre duas... Olha, presta atenção no que eu estou falando. Entre 2 a 4 séries por semana para uma musculatura, você consegue gerar hipertrofia. Opa, peraí. Se eu fizer 2 a 4 séries, vamos colocar aqui, eu vou falar em 4 séries, tá? Eu vou pegar o maior aqui. 4 séries por semana. Isso significa, na prática, que se eu quiser, por exemplo, pensar com esse raciocínio para minhas coxas, e eu fizer 2 séries de leg press e 2 séries de cadeira extensora, na semana, 2 de cada, eu vou conseguir ter resultados. Eu posso, na pior das hipóteses, eu vou manter aquilo tudo que eu já ganhei até hoje. Mas a boa notícia é que isso também gera hipertrofia. Gera o seu máximo potencial hipertrófico? Não. Mas gera hipertrofia, gera um pouco de resultado. Para quem que é boa a hipertrofia? Para quem quer emagrecer, que a gente falou antes, para quem quer, obviamente, a hipertrofia, para quem quer definição muscular. Então, se você entrou numa academia, é o que você está querendo, é o que você está buscando. Mesmo que você ache que não, mas é o que você está buscando. Então, se eu pensar o seguinte, eu vou dar a mínima dose de treino, a mínima dose, e você fizer só essas 4 séries na semana, vamos errar para mais, né? Pra não, entre 2 a 4 séries, essas 4 vai funcionar. Então pensa que são 4 séries que você vai estar fazendo, e se você fizer, por exemplo, um agachamento búlgaro, você está trabalhando a sua coxa e você está trabalhando o seu glúteo. Fez 2 séries ali, já conta 2 séries para glúteo e conta 2 séries para coxa. E aí depois você vai lá e faz um leg press, aí você faz 2 séries pesadas lá. Isso pode ser o suficiente para a sua semana. Estratégia número 1. Mínima dose de treino. Mínimo volume de treino. Agora, essas séries, agora talvez seja a notícia ruim, tá? Essas séries, elas precisam ser levadas muito próximo da falha. Precisa ser realmente uma série estimulatória. Por exemplo, se você fizer um exercício que você ficou longe da falha, eu vou fazer lá, a ficha da minha academia tem lá 3 de 10. Aí você vai lá, 9, 10. Descansa. 8, 9, 10. Descansa. Deus, já fiz 3 aqui e tal. Não, não é assim, tá? Não é dessa forma. É uma série com capricho, levada realmente próxima do seu limite. Ponto final. Isso sim vai funcionar. Porque se você não chegar nesse momento, não é nem considerado uma série válida. Não vai adiantar, tá? Realmente não vai adiantar. Então, esse é o adendo que fica. São 2 a 4 séries por semana, ou seja, um volume menor de treino, e você não precisa decorar esse 2 a 4. Sabe por quê? Porque no seu treinamento, você pode muito bem reduzir o número de séries. Fazer um pouco menos. Talvez você faça até mais do que essas 2 a 4, que vai estar valendo, já vai estar sendo show, já vai conseguir dar um belo estímulo para a sua musculatura. Se o treino for estruturado, é óbvio, né? Mas você já vai conseguir. Essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia. Eu não sei se você já viu aqui alguns conteúdos meus, algumas lives minhas, e acompanha os meus stories, mas eu queria rapidamente aqui saber de você. Qual que é o número de repetições que vai funcionar melhor para a hipertrofia? Vamos colocar aqui numa faixa, tá? Ali entre 5 a 8, entre 8 a 12, entre 12 a 20 ou entre 20 a 30. Qual que vai funcionar para a hipertrofia? Fala rapidinho aqui, por favor, que daí a gente já dá continuidade. Eu vou pegar minha aguinha aqui. Hipertrofia é o aumento da massa muscular. Tá? Hipertrofia é o ganho de massa muscular. 20 a 30 aqui ela acha que é o ideal.
Ana acha que o ideal é 20 a 30, a Cris 8 a 12, a Júlia 20 a 30, para a Natália é 20, para a Priya 8 a 12, 8 a 12, várias falando de 8 a 12. Eu já vi que tem várias que não me acompanham aqui pelo que estão falando. 20 a 30, 12 a 15, 8 a 12, 8 a 12. Olha, a boa notícia para você. Já está muito bem documentado em pesquisas científicas que a faixa de repetições que vai funcionar para você, para qualquer pessoa na verdade, ela gira mais ou menos em torno de 5 até 30 repetições. Mais ou menos de 5 a 30, tá? Ótimo. Agora, não basta fazer essas repetições. Por que não basta fazer isso aí? Para não dizer que eu pego o exemplo com garrafinha de água. O que eu tenho aqui? Ó? Um peso. Esse aqui é um peso de 3 quilos. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se o que funciona é de 5 a 30, funcionou. Eu vou aumentar a minha massa muscular. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Não vou. O que eu preciso? Lembra que eu preciso da tensão mecânica lá, eu preciso ter uma carga adequada e fazer um alto grau de esforço naquela série, tá bom? Teve uma que falou, eu preciso chegar próximo da falha. É isso mesmo. Então, essas 5 a 30 vão funcionar muito bem para eu chegar próximo da falha. Agora, pensa comigo. Se você tem pouco tempo para treinar, digamos que você tem peso disponível, você está numa academia, você tem pouco tempo para treinar, tá? Você quer reduzir o seu tempo de treino. Vale mais a pena o quê? Vamos ver na prática isso? Vamos pegar aqui, ó. Talvez a iluminação não fique das melhores aqui agora, que eu não consigo trazer a iluminação de lá. Mas aqui eu acho que você vai conseguir ver. Aqui, peraí. Vou fazer um esquemão diferente aqui, ó. Eu acho que vale a pena a gente... Aqui. Só um pouquinho, tá? Espera aí que eu não fui embora. Tá me vendo, né? Eu vou tirar os comentários aqui só para você me ver. Espera aí. Cara, não tô conseguindo. Não tô conseguindo tirar os comentários. Não tô. Mas você vai conseguir me ver aqui, tá? Aqui, ó. Eu quero que você veja um exemplo na prática do que acontece. Aqui. Exemplo na prática. Aí, tá me vendo bem, né? Eu não consigo ler o comentário de vocês agora aqui, mas eu vou dar um exemplo aqui para você, tá? Eu vou colocar aqui uma carga que eu consiga fazer por volta de 25 repetições, mais ou menos, tá? É um exemplo bem real. Eu não aqueci, mas como um exercício bem isolado aqui, não vai ter problema, tá? Vou fazer uma série. Nós estamos falando aqui de número de repetições para que uma série seja válida, para que ela funcione, tá? Vamos lá. Vou fazer bem direitinho aqui. 2. Vai contando comigo aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, meu Deus, achei que ia ser mais fácil. 16, 17, meu Deus do céu. Cara, eu não tô fingindo não. Meu Deus, achei que ia ser mais fácil. Tá louco? Eu fiz 18 repetições. Eu cheguei muito próximo da falha. Talvez se eu tivesse insistido mais uma repetição, teria conseguido mais uma ou duas. Isso é uma série válida? É uma série válida. Se você tem pouco tempo para treinar, você tem que ter a esperteza de saber o seguinte: eu preciso chegar próximo da falha. Você sabe quais as repetições que foram as estimulatórias nessa série? Só as últimas. Quando eu comecei aqui com esse peso mais leve, a primeira, a segunda, não é estimulatória, não é estimulatória, não é estimulatória. Então, não é que eu estou perdendo tempo, mas eu estou levando mais tempo para chegar nas repetições estimulatórias. Conseguiu entender isso? Nas repetições que vão realmente fazer o meu músculo se desenvolver. As repetições que vão realmente funcionar são as últimas, as próximas da falha. Então eu tive que fazer 13, 14 repetições para que aquelas últimas ali ficassem mais difíceis. Agora, se eu tivesse colocado um peso... Claro, agora eu estou um pouquinho mais cansado, mas beleza. Se eu tivesse colocado um peso maior para fazer... Aqui, ó, vamos ver. Aumentei o peso, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu coloquei um peso aqui para fazer entre 5 a 8 repetições. Eu consegui fazer 7. Desde a primeira, praticamente, foi uma repetição estimulatória. Com isso, a minha série ela demora menos. E eu acabo encurtando o meu tempo de treino. Então é importante que aqui nesse momento, para uma pessoa que tem pouco tempo para treinar, as suas faixas de repetições sejam um pouco menores. Porque você vai chegar naquelas repetições que mais vão estimular a sua musculatura, você vai chegar lá mais cedo. Ficou entendido? Acho que valeu a pena eu ter mostrado isso na prática, né? Deu para entender bem? Fala aí nos comentários se deu para entender, que eu vou ajeitar aqui a altura do meu tripé novamente. Só aprendi no Definição Extrema a treinar depois de 30 anos de musculação. Ah, é demais, né? Que legal, né? A Angélica entendeu. A Leide entendeu, entendido, show. Então, a segunda estratégia é fazer um número de repetições um pouco menor. Mais ou menos de 5 a 8. E o motivo? Chegar nas repetições estimulatórias, aquelas que fazem funcionar mesmo mais cedo. Terceira estratégia. Como você, essa aqui tem a ver aqui, ó, muito com o mental também, para levar para a academia. Como você sabe que um volume menor de treino, uma quantidade menor, vai funcionar. Como você vai fazer repetições mais curtas, o que muda aqui? Poxa, você vai fazer pouca coisa. Então treina duro. Se esforça, capricha na técnica, capricha em cada repetição, treina realmente mais duro. Porque aquele treino, quando eu falo duro aqui, não é para se matar na academia. Treinar duro significa se doar no treino a ponto de dar o seu melhor, mesmo num dia ruim. Mesmo naquele dia que está tudo estranho, dá o seu melhor, só isso. Porque isso vai fazer com que você aproveite melhor aquele tempinho que você está indo.
Então, é uma estratégia treinar com mais intensidade, se doar mesmo para fazer. Porque se você tem, pensa comigo aqui, ó, treino de hoje, 4 de... Pega aquele treino da fichinha de academia. 4 de agachamento, 4 de 15 de agachamento, 3 de 10 no leg press, 5 na cadeira extensora, 4 na cadeira abdutora, 3 séries na cadeira flexora, 5 na mesa flexora, depois mais 3 séries de 40 passadas, mais depois... Cara, se você ama treinar, beleza, mas é uma quantidade de séries de exercícios totalmente desnecessária. Desnecessária mesmo. Agora imagina você com essa ficha que parece uma nota fiscal depois que a gente faz o rancho, né? Desse tamanho aqui. Aí você pega a ficha de treino e fala, meu Deus do céu. Cara, você já vai broxa pro primeiro exercício. Aí você não coloca a intensidade adequada. Você não faz nenhum tipo de série e repetição estimulatória. É um saco, porque isso tudo também não dá resultado em você. Porra! Mas eu tô falando especificamente da cabeça, da mentalidade pro treino. Você vai lá e fala, cara, tem tudo isso para fazer, você já murcha. Agora é o seguinte, eu tô com tempo curto de treino. Eu vou fazer só esse exercício. Eu vou fazer poucas séries, poucas repetições. Cara, eu vou dar o meu máximo, porque eu vou fazer isso aqui e já vou sair daqui depois. O que eu fizer vai ser bem feito. É outro papo. É outro papo, tá? Então, terceira estratégia, treine duro, com técnica, com qualidade. Quarta estratégia, intervalos. Eu falei no início da live sobre os intervalos, que intervalos curtos, eles não são benéficos em todas as séries, mas aqui, com um tempo curto de intervalo, o que a gente vai fazer? A gente vai manipular os intervalos de séries. Pensa comigo, você chegou, aqueceu, você está aquecida, vai começar para valer o primeiro exercício. A tendência é que você consiga levantar mais peso, caprichar mais, ter uma série mais estimulatória nas primeiras séries do treino ou quando você já está mais fadigada, lá no final do treino. Qual que é a tendência? Obviamente que você vai conseguir colocar mais estímulo nas séries iniciais, nos exercícios iniciais. Então, nesses exercícios iniciais, você vai deixar o intervalo um pouquinho mais longo, mesmo que você tenha pouco tempo para treinar. Quando eu falo intervalo mais longo, é de quanto mais ou menos? Pode ser 1 minuto e meio, 2 minutos. 1,5 eu já nem considero longo, tá? Mas 2 minutos, às vezes até 2 minutos e meio. Então você deixa um pouco mais de intervalo para quê? Recuperou bem, vai lá e pum! Capricha no melhor da sua carga, no melhor da sua série. De novo, faz isso. Aí, digamos que até mais ou menos a metade do treino, você pode deixar intervalos mais longos. E da metade para o fim, você pode reduzir os intervalos entre as séries. Uma série que você, por exemplo, dava como tempo de intervalo 1 minuto e meio, 1 minuto e 20, você coloca ali para 1 minuto, para 50 segundos, sabendo que lá no início do treino você conseguiu estimular ao máximo com um intervalo um pouquinho maior. Demais, né? Usar dessa sabedoria e dessa inteligência. Por isso que eu falei lá no início também que não era só intervalos longos que iriam funcionar. Eles podem até representar uma certa superioridade, sim. Mas a gente, que é inteligente, que sabe utilizar de todas essas pesquisas para colocar uma estratégia muito boa para uma mulher de 30, uma mulher de 40 anos que tem pouco tempo, nós utilizamos a estratégia dos intervalos com bastante inteligência. Entendido? Quarta estratégia? Show! Posso tomar um gole d'água? Outra estratégia, número 5. Utilizar de métodos de treinamento. O que é métodos de treinamento? Talvez quem está começando agora nunca tenha ouvido falar disso, mas eu vou explicar aqui rapidamente. Quando você faz uma série, a gente chama de treino tradicional, né?
Ah, vou fazer uma série que nem eu fiz ali agora na cadeira extensora. Eu fiz o quê? Fiz uma série de 17 repetições, eu acho, né? 17, 18. Aí beleza, fiz outra série de 7 repetições. Isso é uma série normal, você senta, faz. Uma série é um conjunto de repetições. Fiz uma, duas, três, tal. Isso é uma série normal, e você descansa, faz a outra, descansa. Quando nós utilizamos métodos, chama de métodos avançados, não é que é avançado, uma pessoa que é iniciante ela também pode utilizar. Esses métodos de treinamento, eu vou falar alguns nomes aqui para você, como drop set, como rest pause, como a oclusão vascular, como super série, como o biset, como o triset. Esses métodos, eles servem basicamente para que nós consigamos aumentar o volume de treino, fazer um pouco mais de séries e repetições num tempo menor de treino. Basicamente é isso. Eles não são superiores em relação a resultados, mas eles podem ser superiores quando bem encaixados no treino e a gente consegue ter um pouquinho mais de estímulo num tempo mais curto. A gente chama isso também de densidade no exercício, a densidade do treino. O que é densidade? Né? A palavra densidade é a quantidade de matéria dentro de um corpo. Que demais, né? A densidade no treino é a quantidade de séries e repetições dentro de um espaço de tempo. Então você pode utilizar essas estratégias também. Por exemplo, vou trazer agora na prática aqui. Não queria voltar lá para a cadeira extensora. Deixa eu fazer aqui com os halteres, mostrar para você aqui. Ao invés de você fazer, por exemplo, estou aqui com um peso para fazer um exercício de bíceps, só por causa da luz e da câmera aqui, tá? Eu vou ficar aqui eu escolher esse exercício aqui. Vou fazer aqui, ó, este movimento. Eu consigo fazer com esse peso mais ou menos umas 12 repetições, tá? Ao invés de eu fazer aqui, um dia que eu tô com pouco tempo para treinar, 3 séries, tô chutando um número aqui, mas só para você entender o raciocínio, tá? Ao invés de eu fazer 3 séries de 10 a 12 repetições, eu tô com o tempo muito apertadinho e eu vou utilizar um método de treinamento aqui. Então eu vou fazer uma série. Como? Vou fazer até a falha. Então digamos que eu consiga fazer aqui as minhas 12 repetições, né? 9, 10, 11, 12 no máximo. Aí eu não vou parar. Eu só reduzo o peso. Pego um peso uns 20 a 30% mais leve e continuo a série. E tô fazendo aqui, ó, sem descanso. Vou fazendo até chegar próximo da falha ou até a falha novamente. Vou baixar o peso novamente e vou repetir aqui, ó. Tô com o peso menor e tô fazendo aqui. Isso aqui se chama drop set. Vou até a falha de novo, pá, deu. Ao invés de ter feito 3 séries aqui, uma série, descanso, uma série, descanso, outra série, eu fiz o quê? Eu condensei fazendo um método chamado drop set. Então eu peguei aquele mesmo peso da primeira série, fui lá, fiz até a falha, baixou o peso, continuei, baixou, continuei. Era isso. Então o que eu levaria, mais ou menos, uma série de musculação leva ali uns 20 segundos, mais 1 minuto e pouco de intervalo, eu levaria mais ou menos uns 5 minutos, 6 minutos, para fazer as 3 séries aqui. Eu levei mais ou menos 1 minuto para fazer e dar o mesmo tipo de estímulo praticamente. Então eu reduzi muito o tempo de treino. Então utilizar desses métodos, e aí nós temos vários métodos, né? Eu utilizo muitos deles dentro do Definição Extrema Só para Mulheres, e às vezes não é nem para encurtar o tempo de treino, mas é para aumentar o volume dentro da nossa periodização. Periodização é como se fosse um planejamento de treinos, né? Não são treinos aleatórios, não é aquela porcaria da fichinha da academia, não. Existe uma periodização de treinamento que aí eu aumento o volume de maneira pontual e estratégica, utilizando muitas vezes desse tipo de método.
Porque daí a minha cascuda, ela nem sente, ela nem fica mais tempo na academia, mas mesmo assim ela tem o seu volume de treino aumentado. Essa metodologia eu gosto muito de utilizar dentro do Definição Extrema só para mulheres. Aqui eu mostrei para você o Drop Set, mas nós temos inúmeras metodologias dessas, né? Como eu falei, o Drop Set, o Biset, a oclusão vascular, a Super Série, tem inúmeras mesmo, tá? Então, para você saber que isso também é uma boa de uma estratégia para encurtar o seu tempo de treino. Essa foi a quinta que eu falei, a quinta, né? E agora eu vou para a última. A última tem a ver com você escolher bons exercícios na hora de fazer. Poxa, William, como assim? Um pouquinho. Como é que eu vou escolher bons exercícios? Se eu nem sou profissional da área, quem tem que escolher os exercícios melhores é quem vai prescrever o meu treino. Não, calma, calma. O que eu estou falando aqui é mais simples do que você pensa, tá? Exemplo. Se eu quisesse fazer uma elevação pélvica, agora, aqui na minha academia, se eu quisesse fazer uma elevação pélvica, quanto tempo você acha que eu ia levar para montar a barra, o banco, os pesos em cada lado de uma elevação pélvica na barra livre? Quanto tempo? Cara, vai tempo. Se eu tô com pouco tempo, por mais que esse seja um bom exercício, você acha mesmo que eu vou montar a elevação pélvica? O tempo que eu fico montando para montar e depois para desmontar é o tempo que eu vou ficar treinando quase, então não rola. Aí, qual seria a minha escolha? Eu poderia vir para cá. O que eu tenho aqui? Uma máquina de elevação pélvica. Poderia vir aqui. Pô, beleza, William, mas eu não tenho máquina, minha máquina está lotada. Calma, eu quero que você entenda o raciocínio. Se você não tem tempo para montar a elevação pélvica, ela está no seu treino. Se você não tem uma máquina de elevação pélvica, pode ser que você possa fazer elevação pélvica unilateral. Ah, William, mas daí vai levar o dobro do tempo, porque eu vou ter que fazer de um lado e depois do outro lado. Pode ser que mesmo levando o dobro do tempo, seja menos tempo do que você montar tudo, fazer a sua série, descansar, desmontar tudo. É mais prático. Você chegou ali, se você já faz com peso, pega um halter, coloca ali, pum, faz. É uma possibilidade. E isso se estende para outros exercícios. Exemplo, você vai fazer uma remada curvada com barra. Remada curvada com barra. Você vai pegar a barra, vai ter que montar a barra, cada lado, vai pegar aqui, vai fazer a remada curvada. Você precisa da barra, montar os pesos, desmontar. Você pode fazer o quê? Escolher halteres. Você simplesmente pega os halteres prontos, vai lá, pega os halteres que já estão prontos e faz a remada curvada com halteres. Você trocou a barra pelos halteres. Você teria que fazer o agachamento na barra livre. Se está livre lá, você tem que ajustar a altura da barra, colocar as anilhas, dependendo do peso que você usa, vai demorar um pouquinho para fazer. Talvez, tá? Talvez, pode ser que seja um exercício demorado para você montar. E aí o agachamento no rack, tá livre. Você vai lá pro rack, é mais fácil de colocar os pesos e deu. Pode ser. É que para mim demora mais o agachamento com a barra livre, para ajeitar a altura da barra, tudo. Então, a escolha dos exercícios, desde que eles sejam mais fáceis de executar, isso é melhor. O que nós temos, por exemplo, dentro do Definição Extrema só para mulheres? A lista de substituições, com exercícios que são equivalentes. Serve para casos de ter um aparelho ocupado, horário de pico na academia, serve para caso você não tenha um aparelho na sua casa, ou serve também para você trocar o exercício sem nenhuma culpa por outro equivalente que vai funcionar da mesma maneira. Então isso é muito bom. Até quero saber se tem alguma cascuda aqui que já utilizou a lista de substituições dos exercícios. Porque é algo muito mão na roda. Eu recebi agora, acho que foi na primeira live que a gente fez, ou na segunda, uma cascuda falando, eu amo a lista de substituições dos exercícios. Realmente, é muito bom. Porque imagina só, você não ficar dependente daquele e ficar pensando, mas qual que vai equivaler? Cara, tá tudo prontinho lá. Se equivale total. Entendeu? Olha aqui, ó, Aline Garcia. Aline, olha, faz tempo que a gente não fala, hein, Aline? Aline, maravilhosa, Aline. Ah, Aline, maravilhosa. Saudades de ti, Aline. Saudades mesmo. A Aline mora muito perto de mim aqui, mas mora longe. Ela mora em Floripa, eu moro aqui em Balneário Camboriú, mas de vez em quando ela vem pra cá. Nunca vi ela aqui, mas de vez em quando ela vem.
Eu utilizo sempre. A Ju também tá aí. A Linda tá aí, Linda Xavier. Como é bom ver vocês aqui, não tinha visto. Não tinha visto vocês aqui. A Dayana, muito incrível essa substituição. A Dayana Solfer. Solfer ou Solfer? Que treina em casa. Show, a Érica usa muito também. E aí, Marluce, fala pra mim se você gosta da lista de substituições, Marluce. Fala pra mim, por favor. Ah, que maravilha, que bom ver isso. A Ali aqui, a Ali aqui um dia, a gente vai ter que se ver aqui em Balneário Camboriú, né? A Ali aqui de Balneário Camboriú também, ou de Camboriú, que é aqui do ladinho também. A Nica tá aí, olha só como é bom ver minhas cascudas aqui, que show. Bom, seguinte, essas foram as 6 estratégias que servem para você reduzir o tempo de treino. Você pode utilizar uma, você pode utilizar 2, você pode e deve até utilizar 3, 4, 5, 6, se você quiser. Você pode utilizar várias delas ao mesmo tempo. Isso vai reduzir muito o seu tempo de treino. Eu espero ter realmente gerado valor na sua vida, nos seus treinos. Eu espero que você tenha se animado a talvez começar a treinar ou a retomar os seus treinos, ou melhor ainda, tá? Eu vou dizer que é melhor porque isso mostra até uma resiliência maior da sua parte. Ou mesmo desanimada, pensar, eu vou continuar essa porra aqui, eu vou continuar mesmo desanimada. Segunda-feira, agora, começa o nosso desafio Definição 30+, especialmente feito para mulheres que passaram dos 30, que passaram dos 40, que passaram dos 50. Eu conto com você lá. No grupo de WhatsApp ainda vai ter alguma coisa lá, fica tranquila. Eu quero ver se eu consigo deixar pronto, talvez para sexta, que é amanhã, né? Eu acho que não ainda, amanhã eu tenho muita gravação para fazer. Talvez no sábado ou no domingo o e-book de carboidratos junto com a receita do melhor mingau já feito em toda a história da humanidade, que eu vou passar essa receita para você desse mingau aqui. E ai de você, se você não gostar, tá bom? Muito obrigado por essa semana de lives de aquecimento. Eu estava com saudades dessa proximidade aqui de vocês, fazia muito tempo que eu não fazia live aqui. E eu estou realmente muito feliz. Encerrando esse primeiro ciclo aqui, esse nosso aquecimento antes do desafio, eu estou realmente muito feliz. Só quero deixar um recado bem importante agora para finalizar, é que eu não entrarei em contato individual para vender nada para você. As vagas para o Definição Extrema só para mulheres, que é a minha consultoria de treinos, alimentação, de acompanhamento, elas abrem só no dia 21 de julho, abrem só na outra segunda-feira, e antes disso não tem vaga para nada, não tem promoção especial, não vai ter nada disso, não tem nada disso que eu vou estar entrando em contato individual com você. E tem também, ali no meu Instagram, tem lá, o primeiro destaque tem lá, nossos números oficiais, que é os números que nós temos no WhatsApp. Então, se alguém entrar em contato com você, ou você pode ignorar, se for para vender alguma coisa agora, ou você vai lá e olha, vê realmente se é um dos nossos números. E aí vai estar tudo certo. Você está realmente tendo certeza que você está falando comigo ou com alguém da minha equipe. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Batemos 1 hora de live até agora. Eu não vou conseguir deixar aberto para perguntas agora, eu até gostaria de fazer isso. De repente até abre outras lives agora nos próximos dias, mas agora eu não vou conseguir, que meu horário está bem apertado hoje. Eu tenho muita coisa para fazer hoje ainda para a gente conseguir começar super bem o nosso desafio na segunda-feira. Mais uma vez, obrigado por ter acompanhado, por essa energia, por esse respeito que vocês têm comigo, e eu espero mais uma vez ter gerado valor na sua vida. Obrigado, um beijo e até mais.